dualidades, né, na história da humanidade. Não só o Criador, mas um Deus das trevas também, depois principalmente da desobediência de Adão e Eva. Esse Deus das trevas também, ele tem a legalidade de participar da história musical. Exato, Né? exatamente. E a gente tem duas referências bíblicas. A gente vai usar muito a Bíblia, né, para trabalhar nessa questão da dualidade. Por quê? Porque a Bíblia é o livro dessa dualidade, que foi originado dentro dessa dualidade. Exatamente. Né? Com o propósito de dar um sentido religioso à história. E o nosso propósito é desmascarar esse Deus oculto das trevas, que já não está sendo mais, já não está tão mais oculto assim, né, como ele esteve durante séculos, durante milhares de anos aí. Mas agora nesses últimos dias, né, o nosso Salvador Yahushua, ele deixou bem claro, não há nada em oculto que não seja revelado. E a gente está correndo atrás, garimpando aqui nas pesquisas, né, irmão? Exatamente. E tá esses dois versículos aí, irmãos, essas duas referências. Vamos falar dessas duas referências? Verdade, né? Aqui pegamos pequenas duas referências, né? Como existem vários outros versículos bíblicos, mostrando a justiça de Arro e a personalidade de Terron, né? A personalidade de cada um dos dois. Porque, querendo ou não, os dois estão dentro da Bíblia. Um, né, com o nome de Deus e o outro com o nome de Senhor e Deus, que usa esses dois títulos para poder se camuflar entre a história, né? É uma coisa interessante que as pessoas param para pensar, mas como assim? Como que existe dois deuses na Bíblia, vamos se dizer, e como que um ganhou a legalidade, né? Para estar aqui, essa é a questão que nós vamos entrar hoje, é a questão da legalidade e como é cada um dos dois, como é a personalidade de cada um dos dois. E de vários versículos, pegamos dois versículos chave para simbolizar essa personalidade de cada um dos dois, né? Exatamente. Como João 3,16, né? Mostra: Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tu vê assim que olha o amor, a personalidade, Exatamente. como ele se reflete para as pessoas e para o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Olha, ele não quer que as pessoas pereçam, mas sim tenham vida eterna. Então ele quer que as pessoas não pereçam e que tenham vida e vida eterna. Exatamente, né? Agora, a característica de Terron, né? Isaías 3:27, olha só, está escrito. Exatamente, aqui está falando agora da característica de Terron. Né? Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pisada a sua carga. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como um fogo consumidor. Né? Então está bem ao contrário, né, desse Criador, né, que envia um filho para salvar a humanidade, né, de seus pecados, né, de seus sofrimentos, né, e da morte. Né? E por desse lado, olha como é que ele está se demonstrando que não tem a característica, não é o mesmo Criador. Totalmente ao contrário, né? de Isaías para João, totalmente ao contrário. E outra coisa, eles estão usando o título Senhor, né? Na verdade, assim, a Bíblia, não só a Bíblia, até como toda a Bíblia, todas as escrituras que foram copiadas, traduzidas e paganizadas, né, dentro dessa dualidade, elas trouxeram esses títulos para confundir realmente quem é o Criador e quem é o falso, essa segunda divindade. Exato. Que vem com uma falsa salvação, que vem com uma falsa identidade, com várias falsas identidades. Exato. Falsas identidades trazendo a sua divindade em assim, evidência. Né? Ele sempre se ocultou. O nome Terron, né? A deusa Terron, ou Deus Terron, porque é um ser andrógeno, né, irmãos? Ele veio à tona agora, nesses últimos dias, porque aprove ao Salvador Yahushua a levantar um povo realmente sedento, né, e faminto pelas verdades históricas. Né? Porque quando a gente parte para essa busca das verdades históricas, né, e a gente vai lá para o início da história, a gente pega logo o encabeçamento de toda a história. E hoje a gente vai falar um pouco disso, por quê, né, realmente que a gente pode dizer que Yahweh, né, a justiça dele é diferente, é absoluta
em relação à falsa justiça de Terron, né? Exato. Que trabalha na dualidade, que construiu esse mundo temporal através da legalidade pela desobediência de Adão e Eva. Né? Ele construiu, nos aprisionou aqui e de certa forma, olha só, é muito forte isso e difícil de aceitar principalmente, que ele é o senhor da maioria. É o senhor da maioria que não entende essa questão da dualidade, Exato. né, do governo dele. Né? Exato. Tanto na nossa natureza como nesse mundo temporal. Uhum. Né? A gente vê aqui que, olha só, vamos por parte aqui, já entender pelas próprias referências. Né? Que por um lado, Iarro, quando ele vê Adão e Eva desobedecendo, né, ele se entristece, mas... E ele tinha dado orientação antes. Ele falou assim, olha, vocês estão vendo aí o fruto do conhecimento do bem e do mal? Né? Não comam dele, porque certamente no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. De certo. Né? Por quê? Porque é uma legalidade, é uma questão de legalidade. Né? A quem pertencia esse fruto, né, do conhecimento do bem e do mal? Exato. Né? Então, uma vez que eu como algo que é de alguém, eu devo, é como se esse fruto estivesse numa prateleira, né? Como a gente pegar aí no Hortifruti, sem dinheiro. Ah, tem uma fruta lá. Ah, é o seguinte, não posso, eu tenho que pagar para comer. Se eu pegar e comer, eu vou ficar devendo, né, pro dono dessa fruta aqui. Exato. Né? Ele vai ter uma legalidade sobre mim, de alguma forma eu vou ter que pagar ele. Exato. É mais ou menos o que aconteceu, mais ou menos não, é bem com isso que aconteceu com o ser humano, com Adão e Eva. Né? Não era para eles comer lá. Quando eles comeram, eles ficaram reféns, eles ficaram presos ao dono daquela dualidade de essência. Exato. Que é esse falso Deus das trevas. É como se tivesse fundido, né? É como se aquela energia, imagina assim, ó, é como se eles tivessem tomado um coquetel de energia que quando ele tomar, aquilo ali ia começar a entrar dentro deles e ia invadir todas as células deles e ia entrar no corpo deles e ia fazer parte de todo o corpo deles. Exato. Então como é que ia ser tirado isso de volta? Como tirar isso de volta dentro de você? Tá entendendo? Exatamente. O Criador, com a verdadeira justiça dele, ele conseguiu tirar isso, que foi enviando o filho dele. Então foi a única maneira dele conseguir buscar o corpo que Adão tinha de volta. Tá entendendo? Foi o modo dele, falou assim, não, eu preciso arrumar um modo, eu preciso fazer justiça. Adão e Eva pecou, realmente pecou. Sim. Só que eu preciso fazer uma justiça que eu consiga, sem trazer guerra, sem trazer morte, porque se fosse assim, se o Criador é o mesmo, esse mesmo aqui de Isaías 30, se fosse o mesmo, ele já tinha, quando Adão e Eva tinham do pecado, ele já tinha matado Adão e Eva. Já tinha matado na hora. E bobear até Lúcifer. E todos a terça parte dos anjos, por quê? Exatamente. Olha só, ó, eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, Sim. e seus lábios estão cheios de indignação. Aí como eu estava falando por mão, se os lábios dele estão cheios de indignação, a Bíblia não mente. Se os lábios dele estão cheios de indignação, esse Senhor aqui, que não é um nome, é um pejorativo, pode ser dado para qualquer um, se o lábio dele é cheio de indignação, como que em João 3,16 fala que Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele que não precisa ter vida eterna. Exato. Então, eu não vejo indignação na sua língua quando ele está em João 3,16. Não Tu vê que literalmente é uma outra personalidade, é um outro ser, vamos se dizer, tá entendendo? Então são seres distintos, totalmente diferentes, um bom e o outro negativo, tá entendendo? Então eu fico pensando, se Yahweh fosse esse Deus consumidor, que é que nem um fogo consumidor, que é ruim, mata, que manda matar, que faz aquilo outro, como é que ele mandaria um filho dele para salvar o ser humano? O ser, tá entendendo? Ele enviou o filho dele para salvar toda a humanidade. Foi o segundo Adão que conseguiu pegar o corpo glorificado, ressuscitou o terceiro dia com o corpo glorificado, puro, totalmente de luz, incorruptível. Tá entendendo? Por quê? Porque esse corpo não tinha essa energia negativa do pecado. Tá entendendo? Essa legalidade. Aí, isso é interessante, porque a gente pensa, poxa, mas como é que pode dois senhores se manifestando na Bíblia e na própria terra? Eu penso assim, é claro que ele se manifestou, porque depois que o ser humano pecou, ele ganhou a legalidade, que é o que? A partir que vocês absorveram essa energia para vocês, a partir do momento que você, esse daqui, essa energia aqui, ele tem um senhor.
Sim, E o senhor dessa energia é Terron. sim, exato. E Terron, como a gente estava com a energia do pecado depois do Éden, Terron falava e o ser humano escutava. Por isso que tem muitos versículos bíblicos que quem está falando é o Senhor. Quem fala com tal personagem que manda fazer coisas atrocidades é o Senhor. Mas Senhor quem? Qual Senhor? Qual Senhor? Qual Deus? Qual Deus? Porque o Senhor do quê? Porque não o Yahweh, o Criador, não é verdade? Exatamente. Ou o Senhor da dualidade, ou o Senhor desse mundo, ou Deus desse mundo, né? De 2 Coríntios. Exatamente. Tá entendendo? Então, são totalmente dois versículos distintos explicando a personalidade de cada um. Um amou tanto que deu seu filho. O outro vem com a sua carga pesada, seus lábios estão cheios de indignação. Indignação, Muito forte. né? É muito forte. São dois versículos distintos, né, diferentes, que representam cada um, né, como o Ezequiel disse, a energia de cada Deus, de cada divindade, Exato. de cada Senhor, né? Então quando a gente examinar a Bíblia, Almeida, 66 livros, ou os apócrifos, as Bíblias apócrifas, a gente tem que procurar entender o que está sendo ali passado, né, as mensagens, qual o caráter dela, é um caráter de vida ou um caráter de morte? É um caráter de ira ou um caráter de amor? A gente tem que pesar essa essência para a gente poder discernir, né, quem está atuando, quem está transmitindo a mensagem. Exato. Né? Porque, primeiramente, a gente tem que observar as Bíblias, todas essas Bíblias, como documentos históricos. Tirar o sentido religioso que foi colocado, né? Que os concílios colocaram. E quando a gente pega um sentido religioso, a gente quer ver, não quer ver aquela coisa de santidade, e quer ver aquela coisa, não, isso aqui é pecado, né? E quer associar e quer dizer que não, porque se pecar vai morrer mesmo, porque Deus é justo. Deus é justo. Mas qual Deus? Que justiça é essa? Qual da justiça? Porque Deus vai matar porque Deus é justo. Mas peraí. Mas a própria... Se o Criador mandou o Filho dele Sim. para que o ser humano tenha vida e vida eterna, como ele vai dar uma justiça trazendo a morte? Pelo que eu sei, o Criador não quer que o ser humano morra. Ele mandou o Filho dele para o ser humano não morrer e que tenha vida eterna. Exatamente. Aí a pessoa tem até religiosa que fala, Deus vai pesar a mão em cima de você. Deus vai pesar a mão. Eu vi muito isso. Pesar a mão. Quem pesa a mão? Tá entendendo? Pesar a mão. É um Deus de amor que pesa a mão. Tá entendendo? Então a gente tem até essas imagens ilustrativas aqui, Yahushua, né, um lugar que o leão tal, representando a Sião, né, que é o objetivo, é o alvo, é o destino de todos aqueles que creem na promessa, né, que foi feita Adão e Eva e a sua posteridade, que ia crer nesse Salvador enviado, para morrer no madeiro e não numa cruz. Né? A gente colocou Yahweh no mundo já diretamente assim para colocar realmente, né, em evidência o verdadeiro Criador, que se chama Yahweh. Ele que amou não o mundo, amou a humanidade, amou Adão e Eva e sua descendência, né, de uma tal maneira que enviou o Filho dele, unigênito, para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, pela qual eles foram criados, na vida eterna, na essência da luz. Exato. Né? Na essência da luz. E do outro lado, um Deus indignado, um Deus com pesada, né? Com indignação, com a língua como um fogo consumidor, querendo consumir Adão e Eva, ali, dos apócrifos que falam da origem ali do homem. É muito forte, a gente entende e a gente vê, tem o discernimento para entender que Yahweh, tratando com Adão e Eva de uma forma totalmente amorosa, e ao mesmo tempo, né, assim, que Yahweh, o Criador, ele foi representado pelo filho, Yahushua, ali mesmo, né, principalmente depois que saíram do paraíso, né, Yahushua que tratou com Adão e Eva, e toda a descendência dele, até os dias de hoje. Por outro lado, Terron, né, articulando com o próprio Lúcifer, que a gente vê que quando Eva vai ser tentada pela serpente, não pela serpente, mas pelo próprio Lúcifer que estava
né, usando a serpente, usando a boca da serpente para tentar Eva, para seduzir Eva. Né? A orientação já havia sido dada: se vocês comer, vocês vão morrer. A orientação do Criador. Não porque ele ia matar, mas por causa da legalidade que ao Adão e Eva comer esse fruto do conhecimento do mal, né, o dono desse fruto teria para matá-los. Exatamente. Né? Mas, e com certeza, eu fico imaginando aqui, voando na minha imaginação aqui e associando, né, isso é uma coisa de cada um, que a gente está aqui para trazer assim, o despertar do nosso entendimento realmente, para a gente associar o que é verdade, o que é mentira, assim, e ter o discernimento do que é o certo e do que é errado aqui. Mas aqui, assim, nessa história, né, quando Eva come e dá para o seu marido comer, vamos lá, a lógica, né, para aqueles que mantinham o poder dessa dualidade era que eles fossem mortos. Né? Porém, o que acontece? Yahushua, né, Yahoo, o criador Yahoo, através de Yahushua, o que ele faz? Bom, tudo bem, eles vão morrer. Porque com certeza Lúcifer estava ali cobrando. E aí, Yahoo, ó, eles comeram, desobedeceram, agora, ó, tá na hora de morrer, vamos aniquilar com eles aí. E eles pensando com eles, agora a Terra vai ser nossa, né? Exato. Nós vamos conquistar, vai ficar só para nós, esses dois seres humanos que já era. Acabamos com a criação de Yahoo, né? Aí, o que Yahoo faz? Cria aquilo que não existia, o tempo. A roda do tempo. Né? Envia Yahushua até Adão e Eva. Fala para ele, ó, vocês vão habitar fora aqui do paraíso. Né? Na Bíblia, no capítulo 3, o que a gente vê o Criador falando para eles lá? Olha, maldita é a terra por causa de vocês. Agora vocês vão comer do suor do seu trabalho, a mulher vai ter filhos com dor de parto. Essas coisas são sentenças ali. Mas, ao mesmo tempo, ali mesmo, Yahushua faz a promessa de que ele, depois de 5.500 anos, viria para salvá-los e tornar a dar vida eterna a eles. O famoso plano de salvação. O famoso plano de salvação. A expressão máxima do caráter do Criador Yahweh, que é amor, que é vida, é luz. Né? Diferente de Terron e Lúcifer, que queria a aniquilação de Adão e Eva ali logo mesmo. Não queria nem que eles povoassem mais a terra, nem multiplicassem, nem expandissem. Né? Então a gente vê essas atuações, né? essa batalha, né? pela alma do ser humano. Né? Essa guerra começando principalmente a partir da desobediência, disputa. Verdade. Né? Penso que pela desobediência é que veio que entrou Terron na Terra, tá entendendo? Sim. Se não fosse a desobediência, nunca a energia teria entrado e nunca Terron teria legalidade no ser humano, porque a energia está no ser humano. Então ele fala, não, é meu, tá lá, a minha energia está neles. Então enquanto a minha energia estiver neles, eu tenho legalidade sobre eles. Enquanto a minha energia estiver sobre eles, haverá caos, haverá destruição, doenças, pestes, fome, porque é tudo energia dele. Sim. Então, por quê? Porque pecamos, a energia, o mundo temporal, a energia ficou assim. Agora, por isso que houve o plano de salvação, para tirar Adão e toda a sua descendência desse lugar temporal, para que eles pudessem ter vida com abundância e vida eterna. Tá entendendo? Sim. Então esse é o grande plano de salvação. Esse é a característica do assassinato. Tá entendendo? Porque a justiça de Terron nas escrituras, eu que sou, eu sou, e não tem outro mais que eu, e eu sou o que cria o bem, que cria o mal, eu sou o que eu dou todas as coisas. Então, a característica é diferente, tá entendendo? É como eu tava falando lá no livro de Adão e Eva, quando Adão peca, como Yahweh, né, em forma bondoso. Tá entendendo? Não é característica de um dragão, literalmente. Exato. Tá entendendo? De um dragão, literalmente. Dragão. E é tão nítido o lance do dragão, porque o dragão tá em Apocalipse, as pessoas religiosas, não sei, Deus não liga. Eu acho que o dragão em Apocalipse, elas acho que a Bíblia, os religiosos mesmo, assim, né? Eu não sei o que deve ser. Porque lá tem a história do cajado voador, tem dragão, tem da baleia que engoliu Jonas. E eles acatam só o que é bom para eles. Sim. Quando fala assim, o dragão de Apocalipse que perseguiu os 144 mil e a besta, para eles eu acho que é fantasia.
Sim. Acho que o dragão para eles é tudo fantasia. Sim, fica de fora pra Fica de eles. pé. Para eles eu acho que é tudo fantasia. Agora, quando você entende a Bíblia de verdade, as escrituras de verdade, a escritura histórica, você percebe que o dragão realmente estava na escultura antiga. Que o dragão realmente está nas escrituras verdadeiras, tá entendendo? Bíblica. Sim. E o dragão tá no Apocalipse, o dragão realmente existe, o balisco de Roku realmente existe. Tá entendendo? Então, isso realmente existe. Porém, o religioso tira muito na figura, no figura. Tem coisas que não são pra É. gente. Aham. Aqui a maioria fala, tem coisa que não é pra gente. Mas como tem coisa que não é pra gente? Tá aqui, ó. A verdade tá aqui, ó. Tem duas energias brigando, tá entendendo? Tem um querendo Exatamente. aparecer, o bondoso ali, reinando, querendo ou não, ele tá ali, apareceu, veio o filho dele e ele tá participando. Porém, o inimigo dele, o que o ser humano deu a legalidade de ele entrar, Uhum. também tá atuando, porque querendo ou não, nós carregamos um pedacinho da legalidade dele. Tá entendendo? Em nós, nosso corpo é temporal, é dual. É dois braços, duas pernas, dois olhos, duas glândulas, em tudo. É Aham. totalmente direito, esquerdo, totalmente dual. Então, carregamos, ele tem ainda um pouquinho da legalidade em Exato. nós e no mundo temporal. Não é só em nós. Isso. Tem na questão do mundo, na questão das mortes, as tempestades que acontecem, terremotos, tudo energias da própria Terra se manifestando que é terror, se Sim. manifestando e criando o caos. Sim. É a legalidade dele que ele tem sobre a Terra. Ele ganhou quando o Criador falou, olha, agora maldita é a terra por tua causa. Falou para Adão e Eva. E a partir Maldita é a dali, terra. Eles têm legalidade agora. aí tem terremoto, tempestade, Tem aí a tudo. TV Até o noticia, mundo. aconteceu uma tempestade, um terremoto, não sei quantos, isso aqui, como se fosse nada. Aham. Tá entendendo? Mas ninguém explica que isso está acontecendo por causa da legalidade que aconteceu lá e também a legalidade atingiu a gente e atingiu a história das escrituras. Por quê? Porque quando o terror se manifestou, aí os cavaleiros templários traduziram a Bíblia, pegaram tudo, colocaram como Senhor e Terron entrou no yin yang dentro das escrituras. Ele entrou sem um nome, sem uma identidade. Aí todo mundo pensa que é o Criador, liga Interessante, tudo. interessante você falar uma coisa assim, algo tão, de repente, assim, né? Que não se dá parte de Ron, que é essa dualidade dentro da nossa natureza e nesse mundo temporal, mas através deste algo, dessa legalidade, né, se a gente for parar e pensar, não é à toa que a Bíblia diz também que o mundo jaz no maligno. Né? Quando ela fala isso, eu acredito que o sistema desse mundo, o sistema em que a humanidade vive hoje, dentro dessa dualidade, ela pertence a esse maligno, a esse Deus das trevas. Também a Bíblia vai, o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios 4:4, né? Que, ora, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não os resplandeça a luz das boas novas, desta promessa feita a Adão e Eva, que é de salvação, por meio de Arruxo, que viria morrer no madeiro. Chave. Então a gente precisa entender isso, né? No sacrifício e não crucifixo, no sacrifício de Arruxo, está evidenciado o amor, a justiça de Ar. Nós estamos falando da justiça de Ar e da falsa justiça de Terron. E dentro dessa dualidade que traz esse governo, essa república baseada nesse yin yang de religião e política de governo global, né, traz a manifestação da indignação do Deus desse século que cega o entendimento da maioria da população no mundo. Exato. E como? E torna elas incrédulas de verdade. Porque isso que nós estamos falando aqui, para muitas pessoas é loucura. Né? Se soubesse onde esses dois moravam, mando ambulância lá com camisa de força, porque que isso, que negócio que é esse de duas divindades, né? Mas essa verdade ela é tão explícita, né? Ela tem uma força tão grande dentro da própria Bíblia que, olha, a gente com sede realmente de enxergar essa verdade, não tem como, a gente enxerga. A gente vai descobrir, a gente vai ser impactado, vai entrar num estado de choque e vai dizer como eu pude ser enganado. Exato. Até porque, como eu estava dizendo ontem, né, a mentira ela precisa de bastante combustível. Ela é um carro que bebe bastante combustível. Toda hora tem que estar colocando. Toda hora tem que estar colocando. Então a mentira é o que toda hora a NASA tem que estar falando as coisas, publicando as loucuras deles. Toda hora a igreja tem que estar ali, ó, tá, todo dia. Pode ver que
todo dia no culto, praticamente. Sim. Praticamente um dia sim, um dia não. Terça, quinta, sexta ensaio, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, e volta a rotina, e volta, e volta, e volta, volta, aquela roda cósmica. Sustentando a mentira. Gosto que tu vai na igreja. Não, tu não pode deixar de ir na igreja. Como é que tá? Tu não pode deixar de vir na igreja. Por quê? Porque a igreja é hipnose. É onde tu ganha o passe. Todo dia tu passe. Vem aqui tomar um passe. Tu vai lá assistir o culto antes da harpa, levanta, senta, é o passe. Vai. O Criador não matava. O fardo é pesado, sua carga é pesada, tem indignação na sua língua, Fora mata. Fora os salmos que eu falei agora há pouco, eu li aqui, Salmo 7, 11, está escrito assim que Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. Mas qual Deus é esse? Que está se passando por justo juiz, se irando todos os dias. Se irando todos os Será dias. que é esse Criador que amorosamente aí enviou o Filho dele para morrer por nós no madeiro? Exatamente. Irmãos, está nítido, né, que existe um falso Deus aí querendo se passar pelo Criador, né, na história. Esse é Terron. Esse é o Demiurgo Yaldabaoth, né, o Bafomé, o Mefistófeles, é o Baal, o Belial. Yaldabaoth, Raabe, Raabe, Tiamat, Terron, Marduk, entendeu? E por aí vai, porque ele se como é que se diz? Se fractabiliza em vários outros deuses, como nós estávamos vendo do universo Marvel. Nossa, né? muito na cara essas O informações. universo Marvel também, se tu buscar a história de como funciona o universo Marvel, você vai descobrir que existe uma entidade, abaixo de tudo, que é um ser chamado abaixo de tudo, e que ele está abaixo do acima de tudo. Ou a polaridade, positivo lá em cima e negativo lá embaixo. E o Hulk do universo Marvel é uma das entidades, dos avatares mais poderosos do abaixo de tudo. Então, o abaixo de tudo se manifesta aqui. Porém, ele não pode se manifestar, porque ele é uma energia. Então ele precisa de avatares. E o do Hulk é um dos mais poderosos dele. Sim. E Terron é a mesma coisa. Por quê? Porque Terron fez isso durante toda a era. Ele criou vários avatares. Horus, Ísis, Sete, Baal, Dagon e vários outros deuses pagãos que era a energia dele, promovendo o caos, promovendo a enganação, a adoração a falsos ídolos e a destruição. A Kali, deusa da destruição. A Kali, deusa da destruição, é a mesma coisa que Terron. É um avatar de Terron. Um avatar. Por quê? Agora eu pergunto para vocês aqui, ó, qual que é o principal avatar nos dias de hoje que tem um poder, né, mundial de influência e até mesmo ele recebe adoração aí dentro dos tempos religiosos? Qual o nome desse avatar aí que hoje está em ascensão aí? No século 21, 2019, né, se passou várias eras, né, não tanto como o sistema prega, 2.000 anos, 5 milhões de anos, nada disso é real, né? Nessas eras atrás, nesses anos atrás, apareceram muitas entidades, mas a que está imperando hoje, né, que está imperando hoje, principalmente no Ocidente e no Oriente também, né? Porque também tá lá. Sim, tem tá partes lá que ele Mas esse avatar é um dos que está imperando literalmente no século 21, em 2019, que é o personagem avatar Jesus Cristo. Jesus Cristo. É um avatar. Ele não é real, ele nunca foi branco, nunca foi romano. O verdadeiro Salvador, ele nunca foi branco e nunca teve esse nome pagão. Exato. Né? Mais um então, avatar. por isso que a gente chama ele de avatar, porque o Deus desse século que segue o entendimento das pessoas incrédulas, através da religião, né, ele convenceu, né, a maioria da humanidade que o nome do Salvador da história da humanidade se chama Jesus Cristo. E deu o cristianismo e mandou as pessoas de uma forma absurda, mesmo com a história contada na Bíblia, né, que mesmo com o nome Jesus Cristo, a gente não vai ver ali Jesus levando ninguém para dentro do templo. Exato. Né, colocando placa de igrejas, né? A gente vai ver uma história ali de um Salvador, mesmo com o nome paganizado, ensinando as pessoas a serem, né, essa morada do Criador, do Pai. Né, a viver uma liberdade. Por isso que Paulo fala,
Gálatas 5:1, para a liberdade foi que a Yahushua vos libertou. Exato. Né? Para a liberdade, não é para ficar preso dentro de sair do mundão. Vamos lá, o sistema religioso ele coloca o seguinte pensamento nas cabeças: você tem que sair do mundão, você tem que sair dessa vida de curtição, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para dentro de um templo, para você ter comunhão com o Criador. Ou seja, você sai de uma vida de pecado para entrar dentro de uma vida de alienação, né? Que também é pecado, que também é errar o alvo. Exato. Né? Que também. Por quê? Por que é errar o alvo? Porque a própria Bíblia também vai dizer, Atos 7:48, Atos 17:24 e 25, né? Que o Criador não habita em templos feitos, construídos por mãos humanas. Né? Ele não habita naquilo que o homem constrói. Né? E muito menos quando o homem constrói e coloca uma placa ali e bate, igreja. Casa de Deus. Né? Casa de Deus. Meu Pai. Né? É um absurdo, é uma heresia sem tamanho. E pessoas que se conceituam preparadas no conhecimento, né? Na teologia, que para mim, essa teologia hoje, para mim, no meu entendimento, é terronologia. Né? Eu estudo sobre Terron, o Deus da dualidade, que prega o bem e o mal dentro dos templos religiosos. Né? Mas como? Só prega o bem dentro dos... Fala que Jesus ama, que Jesus salva, mas prega o que mais? Prega também que se você tem que dar, que se você não dá, você vai viver debaixo de maldição, né? Que você vai estar roubando, você é um ladrão lá dentro. Olha só que absurdo. Isso vai vir um gafanhoto pegar. Então, mano, e olha que interessante como os caras criam uma armadilha, uma enganação de terror tão grande. Que é assim, ó, der o dízimo, é 10%. Só que se tu não dá, tudo bem. Tu não vai ir pro inferno, né? Como eles falam. Porém, o devorador vai vir. Aí você fala assim, peraí, então, se eu não der, não dá nada. Porém, o devorador vem. Então, na lógica é, ou eu dou, ou o devorador vem pegar. Então, a opção que eles dão pra você, ou tu dá, ou tu dá. Não Exatamente. tem. Ou tu dá, ou tu dá. E eles não contam pra você que o devorador era gafanhoto realmente. Eram os gafanhotos que vinham na plantação, porque o dízimo era comida. Então, quando ele fala de gafanhoto, era literalmente os gafanhotos que vinham comer a comida, o dízimo, então, que era alimento. Então os caras criaram. Só faltaram falar que os gafanhotos são um demônio. Não, já falaram, né? Já falaram, ixi, né? Quantos eu não ouvi isso lá dentro, assim, eu falava, mas você não conseguia assimilar isso, né? Eu poucas vezes fui, sinceramente, mesmo tendo a consciência, muitas vezes sendo cobrada, né, na minha consciência, porque eu estava alienado, eu estava na hipnose, isso é verdade, isso é um princípio, né? Então eu tenho que cumprir isso, então eu me cobrava, né? Mas quando eu não me sentia tão culpado, para falar a verdade, porque eu pensava assim, poxa, o Criador, ele sabe minha condição. Exato. Como é que eu vou dar 10%, só que agora se eu estou ganhando pouco, eu estou precisando pagar um monte de conta, eu tenho que comprar comida para dentro de casa, né? E eu falava, não é isso, não é o Criador. Ele não vai me... E olha, sinceramente, eu trabalhava assim, eu não via punição, não via uma desgraça decorrente a essa questão de não ser fiel nessa prática religiosa. Mas isso eu acho que é questão fundamental, né? Eu acho que é da mente. Porque quando a pessoa pensa assim, imagina, a pessoa pensa assim, a igreja fala assim, ó, se você não dá o dízimo, o devorador vem, tá. Então a pessoa fala, não, então eu quero ter uma vida, né, regrada, certinho, quero dar meu dízimo certinho, pra me poder ter uma boa vida e estar com a minha consciência limpa. Aí como a pessoa, tudo é mental, como eu digo, tudo é mental, aí a pessoa acredita tanto nisso, né? Aí chega esse mês, ela não dá o dízimo, ela começa. Aí acontece alguma coisa errada na vida dela. Aí automaticamente ela fala assim, meu pai, acho que é porque não dei o dízimo esse mês, ela tá vendo as coisas acontecendo, eu ter dado o dízimo. Porque é mental, mas talvez não tem nada a ver. Aquilo era uma ocasião da vida que aconteceu de verdade. O carro quebrou, não deu o dízimo esse mês, peguei o dinheiro do dízimo, fui sair com a minha filha e gastei. Cheguei na esquina, quebrou o carro, ó, tá vendo? Não devia ter sido limitado o dízimo. Não, gente, isso é normal, coisas do dia a dia. Não deixa isso entrar na mente, né? Porque tem muita gente que o bagulho é tão mental que tem... Tá vendo? Fiz o voto. Isso, tá entendendo? Fiz o voto e cumpri, Deus honrou. Porque eu sou vaso de honra. Começa com todas aquelas coisas, né, religiosas, né? Não. Então é isso mesmo, irmão. Assim, e outra coisa, e tudo isso significa o quê? Essa questão de a gente querer cumprir princípios, né? Ou seja, princípios ensinados dentro das organizações religiosas. A gente se torna refém delas, desse sistema religioso. Né? Aí nós somos os prisioneiros dessa gaiola religiosa, né? E quando a gente resolve abrir a mente
e sair dessa gaiola, né? Muitos que têm medo de sair dentro da gaiola ficam olhando a gente voar e olhar e falar assim, ó, vai morrer. Ela tá indo para morrer, saiu louco, né? Doido, né? Então, são as diferenças da justiça, né? De um Criador amoroso, né? Cuja essência é luz, vida, amor, né? Contra uma segunda divindade das trevas, do caos, né? Cuja essência é trevas, né? Morte, né? E ódio, vingança. Está sempre falando em vingança. Se você não cumprir uma lei, você vai sofrer as consequências, a dualidade. Né? Se você cumprir ela, você vai ser tudo bem para você. Se você não cumprir, e a gente está pesquisando aqui muito forte em cima das ordenanças da lei de Moisés. Tem muita bomba aí que vai explodir aí, né? E olha, a gente pensa aí que foi o Criador, que deu. Naquela questão do Egito que eu estava comentando contigo sobre o anjo da morte que o Senhor enviou para matar os primogênitos ali, né, das pragas do Egito. Exatamente. Então, tipo, tem algo muito estranho. Não tem muito estranho, porque peraí. Ó, Yahweh amou muito a mulher e deu seu filho unigênito para que todo aquele que não precisa ter vida eterna. Como que o Criador manda o anjo da morte? Como assim o Criador manda o anjo da morte para matar os primogênitos? Os primogênitos são os jovens, as crianças, o primogênito. Pai, meu, e o Criador quando ele veio, e a Roxa quando veio aqui na Terra, ele abraçou as crianças. Olha como a energia dele, que era a energia manifestada de Arro aqui, era boa. Ele abraçava as crianças, ele estava com as crianças. Ele falava assim, ó, ei, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vamos ver o que fala aqui, ó. Eis que o nome do Senhor de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga. No seu templo do dia a dia. Naquele momento que você está sozinho no teu quarto, você tem que estar puro, você tem que ter a mente limpa, no momento que você está no seu trabalho. Aí, cara, o que adianta o cara no trabalho ser aquele chefe infernal e ele chegar no culto, glória a Deus, e lá ele ser a maior maravilha do mundo, chegar no outro dia, vai pra funcionar, vai, manda isso aqui, vai, favor. É isso. Então, é isso a ilusão que Terron traz nessa legalidade dele. Sim. É uma ilusão também, Exato. tá entendendo? É uma ilusão. E é isso que Yahushua tentou alertar, tá entendendo? As pessoas quando Yahushua veio aqui na Terra. Sim. Tá entendendo? Sim. E alertar, mostrando, ei, o fardo do pai é leve, ei, sacerdote e escriba, vocês estão roubando o dinheiro das viúvas e dos homens. Vocês estão É muito forte. raça de víboras. Então ele veio mostrando quem era o culpado. Ó, o homem mau perverso faz sinais e gestos, conversa pelos braços, faz sinais. Então você está falando do povo hoje. A igreja moderna que usa símbolo tudo quanto é lugar, símbolo de cruz. A maior prova de que Terron ganhou a legalidade em cima do ser humano, nesse mundo temporal, é que toda vez que você vai no cemitério você vê uma cruz enterrada. Exatamente. Em cima em cima da cova. É o que? É a taça de Terron em cima do ser humano. Ó, tal, consegui. É a minha legalidade. Ele nasceu, passou todo o período, mas morreu. Ó, é legalidade. Lá de Jardim do Éden. Comeu o fruto, tá aqui, ó. Tu é filho de Adão, tu é descendente dele, mas tu vai morrer. É mortal. Não agora. pensa que não pensa que só porque ela foi lá naquela época, não, é a roda do tempo. Tá aqui, enquanto a roda do tempo estiver girando, haverá esse ciclo, que é o giro cósmico, né? Exatamente. É a manutenção cósmica. E olha que forte entendimento, eu tô aqui tá refletindo em cima do que você estava falando, que além essa morte física, na verdade, ela é um penúltimo resultado dessa consequência, né, ao se adquirir a dualidade através da desobediência. Porque o propósito de Terron de Lúcifer é aprisionar as almas na morte infinita. Exato. Um abismo. Terron, Exatamente. junto com ele, que está condenado. Exato. Né? Mas Yahushua, quando ele veio há 279 anos atrás, e ele morre no madeiro, né? Ele cumpre a promessa feita a Adão e Eva, ele tira essa legalidade de Terron, de levar as almas para a morte infinita, né? Desde que as almas, né, dos descendentes de Adão e Eva creiam nessa promessa. Exato. Né? É só crer nessa promessa, né? E viver dentro dos princípios do Criador, né? Que até muitos deles são ensinados dentro dos tempos. Amar, amor ao próximo, Exato. né? Essas coisas assim, beleza, legal, realmente mudar o caráter, muito bom.
Só que isso não está associado, esses ensinos que foram, que vieram do próprio Salvador Yahushua, que estão na Bíblia, ele não está associado a essas práticas religiosas que existem nos dias de hoje, dentro dessas instituições religiosas. Mesmo porque ele não mandou ninguém institucionalizar essa obra de salvação que ele consumou no madeiro, né, por nós. Ao morrer no madeiro por nós e ao ressuscitar. Ele consumou, ele está consumado lá no madeiro. Está consumado. E o O véu se sacrifício, rasgou. o véu se rasgou. A cortina de pano se rasgou. A cortina Exatamente. que fazia aquela. Como é que se diz? Aquele mesmo ritualzinho que tem no sistema religioso, que o sacerdote vinha, só o sacerdote podia entrar, e aquela coisa toda. O Criador falou assim: ei, isso aí acabou, já era. Acabou. Agora agora não tem isso. Agora é você e tua consciência. Exatamente. Não vai durar. A mulher perguntou pra ele: onde é que eu devo ir? Não vai ser nem templo, nem monte. Nem em Jerusalém, nem no templo. Mas em Espírito e em verdade. Em verdade. É o que? É você que é o pessoal. É o pessoal. É você crer na promessa. Quando você crê na promessa, você vibra, querendo ou não. Você o quê? Não, Yahushua morreu por mim? É? Não, então eu quero. Você está vibrando, você está transmitindo energia. É isso que ele quer, o que você queira. Agora, não adianta a pessoa olhar, não sei o quê. Não tem aquela energia, é legal, que bom que morreu por mim. E ela não ter a essência da luz de entender o plano de salvação na mente dela, entender tudo e falar assim: nossa, agora eu entendi. Não, eu quero, eu creio. Não, eu creio. Eu quero isso. Tá entendendo a diferença? Sim. Tá entendendo? E é isso que Terron não quer com as pessoas. Por isso que ele criou o sistema, o ismos, e criou esse sistema para prender as pessoas, porque essas pessoas abrir o leque da verdade, que isso é uma chave muito pequena, que se abrir já era, Sim. vai demolir todas as mentiras que Terron fez, toda essa patifaria que o sistema religioso prega, que a república prega, que a ciência prega, tudo ia desmoronar, tá entendendo? Exatamente. Se a verdade tivesse na mente das pessoas, só que acesa. Sim. Acesa. Não adianta a verdade tá aqui parada. O que adianta toda essa informação na nossa mão parada aqui? Só nós dois conversando. Só nós dois conversando e não ia passar daqui. Agora, quando essa energia é passada, transmitida, e daí transmite para outro, e transmite para outro, para outro, isso vai se multiplicando, vai virando uma árvore fractal, vai. Tá entendendo? É isso que a roxa quer. Tá entendendo? É o que? Você pra frente. Porque da mesma maneira que os caras estão pra frente fazendo as coisas deles, nós tem que estar pra frente fazendo as coisas. Nossa, tá entendendo? Exatamente. As coisas de Yahoo, transmitindo a verdade. Tá entendendo? Então é isso que Yahushua sempre quis. E Yahoo também, né? Que as pessoas abrissem a sua mente para o mundo que há de vir, que é Sião. Sim. Porque se as pessoas abrissem a mente para o que é Sião, o que o reino que esse Criador bondoso prometeu pra gente, elas nunca iam olhar para esse mundo temporal, para o sistema religioso. Porque, meu, imagina, irmão, o que está preparado para Sião, para a gente? Né? O que Yahweh e Yahushua preparou em Sião para a gente? Um reino sem mentira, sem ilusão, sem ismo, sem nenhum sistema. Tá entendendo? Um reino de paz, bondade, Exatamente. sem você ver absurdos igual hoje nós estávamos lá na matriz, né, irmão? Sim. Tu vê as pessoas deitadas lá nas praças. É complicado. E do lado de uma matriz que custa uma fortuna, muito dinheiro, O casamento sendo cheio de realizado simbolismo, lá. um casamento, as pessoas passando, Chiquíssimo. um mendigo do lado, as pessoas no casamento ali, numa igreja, e é normal. É o sistema rodando, é isso que a Rúshua, tá entendendo? Que Yahweh veio pra mudar, tá entendendo? Por quê? Porque imagina que Deus é esse? Tu já vê, tu já vê como o Terron, ele se manifesta tão grandemente, porque Yahweh, ele é bondade, amor, respeito, serenidade, ele está no vento leve e suave. Terron não, ele tem que ter um tempo de pedra, ele está nas tempestades, causando destruição, morte, na energia, nas enchentes, tragédias. e está nos templos religiosos. E qual é o fruto do templo religioso? Nós vimos hoje. As pessoas casando num tempo que custa uma fortuna, cheio de simbolismo esotérico ocultista. Nossa. Os mendigos, não vamos dizer a palavra mendigo, né? Mas as pessoas da baixa sociedade financeira,
no chão, sentado, que são pessoas com qualquer um, pessoas que poderiam estar casando, Sim, porque são a mesma coisa. Nenhuma é melhor que outra ali. exatamente. Só estão em visões diferentes, mas nenhuma é melhor que. Até porque se eu não visse o noivo casando, talvez aquele mendigo bem arrumado, lá eu não ia nem desconfiar. Por quê? Porque é a minha percepção. Então tá na ideia que as pessoas colocam em Sim. cima daquela pessoa. Tá Aham. entendendo? Então, tu vê o fruto do templo. O casamento acontecendo num templo totalmente pagão, totalmente de símbolo esotérico, os noivos lá casando, os mendigos ali na rua, e ninguém. Mas agora, se fosse o Criador ali, se fosse a energia pura desse Criador bondoso, o que ele ia Nossa. fazer, irmão? Não ia ser totalmente diferente. Aquelas pessoas que não estariam. Aquelas pessoas que estariam ali, ó, deitadas, dormindo, né? Em estado suja, o Criador ia estar lá limpando elas, cuidando delas, trazendo elas, colocando nos melhores lugares, as pessoas mais humildes. Eles iam trazer as pessoas para. Porque essa é a energia do Criador. Esse é o fruto que ele traz. Agora, Aham. o fruto que Terron traz, o templo dele. Exato. Não tá nem aí pra ninguém. Ele é esse Deus aqui, ó. É pesado, é assim, deu. Agora, Yahoo não. Yahoo é com cuidado, amor. Tá Exatamente. entendendo? Exatamente. Né? É a diferença das propostas de justiça aí Exato. que a gente precisa entender. Um oferecendo uma falsa justiça, um falso equilíbrio, entendeu? Mostrando até o bem muitas vezes, mostrando boas coisas, né? Mas por outro lado cobrando coisas que não existem, Hum. coisas que o Criador, o Salvador e a Yahushua não mandou ninguém praticar. Entendeu? Exato. Esse é o yin yang dentro da própria Bíblia, dentro das religiões templárias aí, né, desses tempos, das Templárias. instituições, das organizações religiosas, né? Essa é a diferença, né? O apóstolo Paulo, uma referência em Romanos, ele fala assim, ó, porque o reino do Criador, né? Porque o reino do Criador é justiça, paz e alegria no Espírito do Criador. Né? É isso, o reino consiste nisso. Justiça baseada no amor primeiramente ao Criador, né? Depois no próximo como a si mesmo, ou seja, a si mesmo, depois no próximo, porque você vai ter que amar o próximo como você se ama, primeiramente. Então, na verdade, é o amor ao Criador, o amor próprio e o amor ao próximo, conciliando esses fatores, né? E mergulhar a nossa consciência nos verdadeiros ensinos do Salvador que está na própria Bíblia, sem as Exatamente. práticas religiosas, discernir que práticas religiosas ele não mandou, né? Ele mandou, aí vamos lá, Pedro vai falar o que lá sobre o batismo, né? Que o batismo consiste em mergulhar a nossa consciência dentro das palavras do Salvador Yahushua, né? Exato. É uma nova consciência, o lavar, na verdade, né? O batizar, lavar da consciência, o purificar da consciência, né? Da onde? Na promessa de Yahushua, Exato. né? Naquilo que ele deixou, no legado de princípios que ele deixou aos seus discípulos, que também compartilharam, né? Com as 12 tribos do madeiro. Agora a promessa de Sião, de estar em Sião, de estar no paraíso, de estar em Sião também, ela vai ocorrer na consumação de todas as coisas. E a gente está caminhando para lá, né, com um diferencial, que se a gente crê em Yahushua, a gente vai viver essa justiça que a gente está falando aqui, né? Quando Yahweh ama a humanidade e envia seu filho. Porém, se a gente desprezar, falar, não, o negócio que isso, o pastor que está certo, o irmão, o obreiro, não, porque é só a Bíblia mesmo, é a única, a Bíblia é a palavra fiel, e que não sei A o Bíblia é quê, a pura palavra de que eu tenho Deus. que ser fiel nos dízimos, que eu tenho que, não posso jamais blasfemar contra a Santa Ceia, contra não sei o quê, o varão o valoroso lá, o profeta, porque o profeta, se você ficar nessa de religiosidade, né, automaticamente, querendo ou não, vai estar desprezando a promessa. Vai estar desprezando os princípios verdadeiros deixados pelo Salvador, né, Yahushua, né, aos descendentes de Adão e Eva. Então a gente precisa despertar. A gente faz esse papiro aqui, né, irmão Ezequiel, justamente para as pessoas também interagirem. As pessoas também, puxa, o que eles estão falando? Nossa, deixa eu pesquisar aqui, deixa eu correr atrás aqui. Nossa, que é isso? O que vai ser então que eu aprendi lá dentro? Peraí, tá meio fora, então não tá batendo. E a gente tomar iniciativa, a gente pegar uma própria Bíblia, né, e começar a pesquisar. Coloca lá, tem
hoje aí tem essa Bíblia que eu tenho, KJA, né? É King James, né? Uhum. Atualizada. Você pega, tem uma coisinha lá, pesquisa. Você coloca a palavra dízimo lá, você vai achar tudo que é assunto da Bíblia sobre dízimo, você vai entender que é alimentos e animais mortos. Não, isso é verdade. Pronto. Né? Você vai ver um monte de referência falando do que verdadeiramente é o dízimo. E para quem era esse dízimo. Entendeu? Aí você vai ver que, poxa, não tem nada a ver com os dias de hoje esse dízimo. Nunca foi dinheiro mensal. Né? Você vai para ceia realmente lá, vai pesquisar sobre ceia, você vai entender que ceia não tem nada a ver com pão e suco. Que ceia é jantar. Né? Cordeiro. E esse é muito estranho. Né? Tanto na aliança como a ceia que Yahushua, o Salvador, teve com os seus discípulos, foi um jantar. Não foi um culto de Santa Ceia, né? Entendeu? Poxa, os apóstolos, eles iam de casa em casa. Né? Eles iam de casa em casa. Não está escrito que eles iam de templo em templo, sinagoga em sinagoga. Eles iam de casa em casa. Não, e é que interessante, né? A característica de um servo de Yahweh e a característica de um servo de Terron. Yahweh fala bem assim: sereis conhecidos por ser meus discípulos pelo amor que tereis uns com os outros. Forte pelo amor. Ó, a bondade, o amor, caracterizando Yahweh. Sereis conhecidos por ser meus discípulos pelo amor que tereis uns com os outros. Agora, no sistema religioso, quando você vê, igual nós estávamos contando aquela cena, quando você vê aí quando tem um obreiro lá, vê o cara lá no chão, lá deitado, pá, vê o cara na vida lá, ou vê o cara passando por mim na vida, ó, tá vendo, ó, tá fora do caminho do Senhor, tá fora dos caminhos do Senhor. Exato. Tá vendo? Ó, se tá acontecendo isso é porque alguma coisa, Deus tá pesando alguma coisa, ó. À toa não tá acontecendo, ó. Não vem na igreja, o cara chama pra vir na igreja, não vem. Olha a característica diferente. O amor. Cadê o amor? O amor que caracteriza um servo de Yahweh. Tá entendendo? Então, o amor que tereis um com os outros, isso sim, é a prova viva de que você é um discípulo do Criador. Não tem, esse é o principal de todos, é o principal de todos os mandamentos. É o amor, porque se tu ter amor, tu não vai trair, tu não vai matar, tu não vai fazer nada disso. Então é um dos principais. Amar o próximo como a ti mesmo, porque quando toma o próximo como a ti mesmo, você se coloca na realidade dele. E isso é muito mais do que você só ver, se ver. É você olhar aquela pessoa e parar um pouco, sentar 5 minutinhos e imaginar você na vida dela. Você imaginar passando os mesmos problemas, ter a história dela e você pensar agora como se fosse ela. Exato. Isso é tu se colocar no lugar dessa pessoa. Exatamente. Amar essa pessoa como a ti. Agora, quando tu age, não, eu vou agir como se eu fosse essa pessoa, porque eu parei, me vi no local dessa pessoa, me vi tendo a vida dela e eu vou agir agora de uma forma diferente, porque, pô, poderia ser eu acabei de me ver tendo a vida dela, então eu não vou fazer isso. Então eu vou ajudá-la, vou fazer aquilo outro, não vou julgá-la, né? Porque em vez da pessoa olhar aquilo, não, peraí, o cara tá lá deitado, mas por que o cara tá lá, né, cara? O que aconteceu na vida dele? Alguma coisa aconteceu, ninguém fica aí à toa. Eu não tô aí. Alguma coisa aconteceu para essa pessoa estar nessa situação. Aí tu chega na pessoa, conversa, oi, tudo bem, cara? Nossa, e cara, aí o que aconteceu contigo? Ah, aconteceu isso, minha vida foi isso. Aí começa, pô, aconteceu isso contigo? Cara, aconteceu isso, caramba, que loucura. Pô, mas não se preocupa não, cara, essa coisa que acontece na vida também, já passei lá os problemas. E tu, entendeu? Se pôr no lugar dessa pessoa, é diferente de tu julgá-la. Então isso caracteriza um servo de Terron, né, na ilusão, ou seja, mas de um servo desse senhor do sistema e um servo de Yahweh, né? Exatamente. Que carrega os principais de todos os mandamentos, que é o amor, Exatamente. que é a pura energia da luz. Você falou algo muito forte agora, eu até lembrei também de outra referência, Mateus 15, não lembro o versículo, até Mateus 15, onde o Salvador estava discutindo com os religiosos, né, e eles ali, né, querendo defender as práticas religiosas deles, os fariseus ali, e a Ruxa vira para eles e fala assim, olha, vocês precisam, ide e aprender o que significa compaixão, eu quero e não sacrifício. Né? Hoje foi bem taxativo com os religiosos. Exato. Vocês têm que ir aprender o que significa compaixão, ter compaixão, se colocar no lugar das pessoas. Parar de que você, porque vocês têm a lei, tem Moisés, tem, né, a Torá aí e tal, e se gabar e dizer que já está tudo certo para vocês estão garantidos, né, que vocês estão no respaldo, né, porque é assim que os religiosos, até os dias de hoje, eles fazem. Né? Não,
Murilo, nós estamos na Bíblia, nós estamos na palavra, e a palavra, e inventa cada coisa, cara. Exato. Né? A gente vê aí nas próprias redes sociais aí, nas redes sociais aí, cada tipo de campanha, fulano abrindo cova, assim, pulando lá e dizendo que está pulando pelas almas, né? Porque aí as pessoas têm que mandar uma oferta que vai receber a vitória. Outro entrando em lamaçal cheio de fezes. Nossa, cada absurdo. Não, pessoal. é cada coisa. Porque É o sistema. É isso que o Terron propõe, né? É o sistema. Ele pede um sacrifício, né? Ele pede um sacrifício, Isso. querendo ou não, ele pede um sacrifício. E o Criador não tem, o fato, ó lá, sendo pesada a sua carga. Inclusive aqui, ó, para te ser servo de Terron, tu vai ter que sacrificar, vai ter que dizimar, tu vai ter que se submeter à situação que tu, igual no sistema religioso, quantas pessoas, e vai ter pessoas que tá ouvindo essa live e vai falar, realmente isso aconteceu comigo. Quantos pais de família, por estar tão presos no sistema religioso, deixou ele tomar um banho de praia com a sua família? Exatamente. Quantos religiosos Por causa do fardo. eu conheci muitas pessoas religiosas que iam na praia de calça e sapato, não deixava nem as filhas tomar banho de praia direito. Não, vão tomar banho de praia. Não, isso não. Pai amado, tá entendendo o fardo que tem rondar? É pesado. Se o Criador, ele veio, ele criou tudo isso para as pessoas aproveitar. Ei, aproveita com a tua família, aproveita, vai se divertir, vai viver, porque é isso aqui que importa, é a energia que tu vai transmitir. Exato. Agora tu chega num local, não faz isso, porque não sei o que, não, a igreja não permite. Não, a igreja, não vamos fazer isso aqui porque a igreja não permite. A igreja tomou conta do inconsciente das pessoas. E do consciente também, né? Sim. Porque o inconsciente e o consciente, porque conscientemente elas estão presas. Aqui, ó, consciente, ela fala, não vou porque a igreja não deixa. Como a igreja não deixa? A igreja não é nada. É você que está no comando, é você, é a tua mente racional que está pensando, que tem o poder de saber definir, não, isso aqui eu posso, eu não vou tomar banho numa praia de nudismo com a minha família. Não, eu vou para uma praia, eu não gosto de ficar, né, de me expor muito para várias pessoas numa praia, o meu corpo, da minha mulher. Então vou separar numa segunda-feira de dia, vou de manhãzinha com a minha família, vamos acordar cedo que hoje nós vamos na praia, não tem pouca gente. Pega a família no carro, vamos lá, todo mundo de biquíni, bermuda, tomar banho e deu. Tá entendendo? Mas o sistema não, o sistema nem isso, nem isso. Por quê? Porque o sistema é totalmente criado por Terrão, é o fardo pesado dele, Exatamente. é a carga pesada que a pessoa coloca nas costas e segue aqui, ó. E quando eu falei, o meu jugo é suave. Meu jugo é suave. Tá entendendo? Então. Vinde a mim, todos vocês estão cansados. E oprimidos. E ele tá falando literalmente de quem tá preso no sistema de Terron. Exatamente. Cansado e oprimido. Quem é que oprime as pessoas? Tu falou a palavra-chave. Cansados e oprimidos. Quem é que tá cansado e oprimido? Tu vai hoje. Você sai de manhã, para no farol e começa a olhar o rosto de cada pessoa de manhã no trabalhar. Tu vê aquelas pessoas assim, ó, sem gosto. Sim. Um monte de gente sem gosto. Poxa Só vida. tu vira o carro, o cara. Vai tomar no quê? Exatamente. Meu Deus, a pessoa já tá totalmente com a mente totalmente cansada. E não é só do sistema religioso. Ele fala assim, ei, vinde a mim que estão cansados e oprimidos. Não é só do sistema religioso. É de tudo. É o sistema que oprime as pessoas. É o sistema que cria esse sistema de opressão. É conta disso, conta daquilo, conta daquilo. E as pessoas também, meu Deus, não aguentam mais conta daquela opressão. E o Criador fala, ei, vinde a mim todos estão cansados e oprimidos. Então, a indignação desse Deus das trevas, Isaías 30, 27, né, que é pesada, e que ele usa esse sistema para esmagar, né, os descendentes de Adão e Eva, nós, Exato. nos dias de hoje. Esmagar mesmo. Sistema religioso, sistema político de governo, com esses impostos, com essas problemas. Olha, a gente já vive debaixo de uma escravidão, né, imposta pelas nossas autoridades, por um governo que não quer abrir mão dos seus benefícios, né, dos seus lucros, da sua mordomia, da sua luxúria, né? E aí a gente vai buscar um refúgio no lugar errado, dentro das organizações religiosas, que vão colocar mais fardo ainda, vai falar assim, tem que dar 10%. Além de você pagar o governo, porque nós somos afiliados do governo. Sim. Além de você ter que pagar, dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Então, assim, além de tu ter que dar tudo que o governo querer, tu
vai cair do sistema religioso e lá tu vai ter que dar também. Porque a igreja faz parte do sistema. Então, o fruto é dar, me dá. Exatamente. O governo perde dinheiro. Agora você quer uma bomba, por exemplo, assim, fala assim, mas irmão, mas está escrito na Bíblia, né, que nós temos que dar César o que é de César e Deus o que é de Deus. Mas eu falo para você, o Deus, a questão é quem é esse Deus desses tempos dias de hoje. O Criador não é, me desculpa, ele não pediu nada disso para ninguém. Né? E não tem nenhum versículo falando que o Criador é nítido. É aí que tá. A verdade é tão interessante como tá falando. A verdade é tão luz que não precisa de sustentação da mentira. Como é qualquer pode chamar um diácono, presbítero, pastor, presidente, mundial. Não, me mostra então versículos bíblicos mostrando que o Criador pede dinheiro e ele necessite disso. Mostra um versículo que o Criador está pedindo, um versículo nítido, que o Criador pede dízimo e dinheiro, falando que o dízimo é dinheiro. Não tem um versículo. E é como a live do irmão Edinho que fez lá na frente da Universal, que os seguranças da Universal vieram lá, né? Os pastores da Universal vieram conversar com ele lá. Por quê? Porque ele sabe que se botar na letra, não tem ninguém que vai poder falar nada. E os caras ficaram lá olhando pra ele assim, ó. E ele, tá, então me diz que tem algum versículo, dá o dinheiro. E eles lá, porque tá filmando? Porque ele sabe que não tem. Não tem o que falar. É só uma questão de mente. Das pessoas parar pra pensar. Exatamente. Mas eles estão ainda com o sistema em pé, porque ainda, ó, nós somos duas pessoas, com também várias pessoas assistindo que entendem isso, que dizem não é dinheiro. Mas quantas pessoas não sabem disso? Verdade. Vamos usar matemática, a probabilidade de quantas sabem agora e quantas não sabem. A probabilidade de quem não sabe é muito grande. E eles estão usando e aproveitando de quem não sabe ainda. Então não estão nem aí. A verdade já veio, mas não estão nem aí mais. Porque eles falam assim, ó, por enquanto, quem está mandando mais, quem tá tendo um pouquinho mais de tempo ainda, é mentira. Sim. Então eles já estão, mesmo a verdade, antigamente nem a verdade aparecia tanto assim. Hoje a verdade já está batendo nas portas. E eles ainda estão, ainda porque ainda tem muita gente. Mas quando isso começar a acabar, aí vai começar a cair a cara. Sim. Aí vai começar o povo, não vai ser só um moedinho, não vai ser um, não vai ser outro. Vai ser o povo começar a questionar. O povo começar no universal e falar, mas é, vocês estão roubando dinheiro. E eles começar a se sentir oprimidos. Aí eles vão começar a mostrar as caras. Aí eles vão começar a mostrar seguranças armados. Dentro da Universal. Né? Dentro da Universal. E não só da Universal, como vários de dominação. Vou começar a mostrar a cara. Começar lá, imagina, tu ir no culto, atrás, os porteiros com uma metralhadora assim, ó, na igreja. Exatamente, E tu acha que isso demora pra acontecer? Não vai demorar. É os anjos. Porque eles vão começar a usar o yin-yang. Não, porque aqui realmente tem dinheiro e os bandidos estão começando a entrar pra roubar. Segurança pra igreja, porque os dois estão juntos. Então, automaticamente tu vai ver o que? O governo e a igreja juntos e misturados como sempre foram. E vai estar sempre. A gente papirando assim, a gente entende uma coisa muito importante, que eu preciso dizer assim que o sistema, não só o político, o religioso, esses dois sistemas que andam de mãos dadas, eles procuram apresentar uma coisa para a população. O sistema, ele foi preparado, o sistema religioso e político foi preparado para apresentar um preço, né? Um preço para a população, para a sociedade, né? Para a humanidade, um preço para ser salvo, um preço para você viver dignamente nessa vida temporal, um preço para você encontrar uma prosperidade, um preço para você ser feliz. Tem preço para tudo nesse sistema religioso e político. Tudo. Agora Yahushua não, Salvador Yahushua, o verdadeiro Salvador que veio da história da humanidade, de Adão e Eva, né, que esteve ali com Adão e Eva, esteve com os patriarcas, esteve com as 12 tribos, está com a gente até os dias de hoje, e ele veio revelar o valor da salvação, o valor de cada um de nós, o valor da liberdade, da verdadeira liberdade que é nele, né? Porque ser igreja, né, não tem nada a ver com ir à igreja. Exato. Né? Ah, mas Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. A gente precisa entender uma coisa, Paulo ensina nas cartas dele que a igreja é o corpo. O irmão Edinho do canal Últimos Dias, ele fala assim, de uma maneira muito forte, que a igreja é a nação, né? No sentido do povo europeu, foi passada a missão de levar a promessa. A igreja é a nação, é a nação. E a gente entende pelas cartas de Paulo
das 12 tribos, e junto com essa nação europeia, o Criador fez através do Salvador Yahushua um povo só. Um povo só. Por isso que esse um povo, a unificação desse povo, né, da igreja, do povo europeu e das 12 tribos, né, os demais povos, a unificação, né, ela acontece no corpo do Salvador Yahushua. Isso Paulo explica. Uma ação templária de levar pessoas para dentro do templo e colocar líderes sobre ela. Então, para te ver como o corpo é e existe o corpo de Yahushua. Ó, nós aqui. Nós estamos congregando esse é um canal, esse é o canal O Conhecimento Proibido. Existe o canal Últimos Dias. Como existe vários outros canais, vários irmãos. Como existe irmãos que ajudam grandes canais, porém eles não mostram a cara. Como o irmão Janaína, o irmão Adão, que faz essas imagens maravilosas. E cada um com uma função, cada um participando do corpo, que é Exatamente. o cabeça, que é Yahushua. Então cada um de nós aqui, ó, cada um com sua função, cada um com o seu dom, cada um com o seu meio de trazer a verdade. Exatamente. Esse é o corpo, cada um agindo. Talvez um não é bom editor, mas não tem boa comunicação. Talvez um não tenha boa comunicação, mas o outro consegue achar imagens maravilosas, consegue achar livros maravilhosos da história do Brasil. Por quê? Porque é o corpo, isso é um corpo. Somos membros uns dos Somos outros. membros uns dos outros. É o que a Bíblia ensina. Mas o templo religioso não. É totalmente diferente para eles, o corpo ali, né? Eles pensam que eles também pensam nessa maneira, mas porém, para eles, a mente deles é um pouco mais fechada nessa questão do corpo, né? Exatamente. Eu vejo algumas pessoas debatendo comigo até no Facebook, principalmente a principal rede social que eu uso para compartilhar os entendimentos associados aí, o conhecimento que a gente vem buscando, né? Algumas pessoas falam para mim, rapaz, mas você precisa pertencer a um rebanho, a um quartel, precisa pertencer a não sei o que, uma congregação, e não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, e não deixando de estar em comunhão no corpo, né, no mesmo entendimento, porque congregar, né, se reunir, né, é ter em comum o quê? O mesmo entendimento. Né, de que Yahushua ele se revelou, né, como carne para cumprir a promessa que foi feita a Adão e Eva, né, e para aniquilar o poder da morte. Entendeu? A consequência do pecado, o poder da morte. Desde que nós que cremos em Yahushua viemos produzir aquilo que João Batista falou para os fariseus lá também, que viu o batismo dele lá. Produzam, pois, fruto digno de arrependimento. Atitudes dignas de arrependimento. Entendeu? Deixar a maldade realmente, o irmão citou aqui, amar ao Criador, amar a si mesmo, amar o seu semelhante, fazer o bem realmente assim, mas sem as práticas religiosas, sem essas diretrizes de práticas religiosas para você dizer que está fazendo a obra. Né? A propósito, fazer a obra não tem nada a ver com você estar dentro de um templo religioso, formar um grupo e anunciar um falso nome como Salvador para o mundo, né? Que vem desse cristianismo pagão. Né? Pelo contrário, em João, Evangelho de João, capítulo 6, se não me engano, ele vai falar assim, ó, Yahushua falando para os religiosos novo, e a obra de meu Pai é essa, que anuncieis aquele a quem ele enviou. Anunciar quem? Yahushua. Anunciar o quem, Yahushua? A promessa. Essa é a obra. Você quer fazer a obra? Você não tem que ficar aí dentro de igreja, fazendo campanha e não sei o que, e enfeitando e dando qualidade ali, investindo ali nas congresso coisas. Disso, congresso daquilo. Congresso daquilo, não. Sacrificando. O que mais tem, né, dentro do templo religioso é congresso. Exato. Congresso dos jovens, congresso dos adolescentes, congresso da orquestra, congresso dos obreiros, congresso dos pastores, congresso dos... E por aí vai. Exatamente. Ciclo de oração e por aí vai. Aí eles falam que o corpo é a igreja. Aí eu falo assim, irmão, o corpo, é que eu estava falando aqui, como é o corpo pro sistema. O corpo pro sistema é o quê? É o pastor de cabeça, os obreiros, os jovens, adolescentes, até o porteiro, e por aí vai. E isso para eles é o corpo. Eu entendo que o corpo não é isso, o corpo é tudo, é todos. Toda a igreja em si, os brancos, os pretos, os índios, tudo isso aí, gente, tudo isso, tá entendendo? Não é uma questão religiosa, igual eles colocam em algo simples. É algo muito grande. Exato. É algo muito mais grande do que só posições em templos. Tá entendendo? É muito mais. O corpo
é tu englobar tudo. Tudo. A gente reúne todos os princípios, né, que o próprio Salvador Yahushua deixou, né, para esse conjunto de pessoas nos 4 cantos da terra que forma esse corpo, nele. A formação desse corpo é nele. Por isso que a gente não, se a gente raciocinar um pouquinho, poxa, e perguntar, poxa, então se existe, há uma só igreja, um só corpo, a Bíblia fala isso, Paulo fala isso, há um só corpo, né, que é a igreja, no caso. Então, por que tem vários corpos, várias igrejas, com placas daqui, placa A, placa B, placa C? Sabe, aonde está na Bíblia isso? É isso que eu queria que o Zé... Ele formou para a liberdade, ele criou para a liberdade. Morte e ressurreição, né, ele reuniu as pessoas, todas as pessoas que creem nele no corpo dele. Olha, muito e para passar um monte de sermão religioso, né, e dogmas e práticas para você cumprir tarefas, né, e principalmente no sentido financeiro, desafiando você a fazer para você ter, né, o sistema ele te desafia a fazer para você adquirir, para você ter, enquanto que a Yahushua, ele diz para você ser, né, ele diz para você ser, para você poder receber, né, aquilo que foi perdido na desobediência de Adão e Eva, né, que é a essência da luz, que é o nosso lugar de origem também, o paraíso, que é Sião. Né, irmão? Exatamente. É muito forte isso. Essa é a justiça do Criador. Essa é a justiça do Criador através do seu Filho. Né, nos dá vida e vida eterna. E vida com abundância, né? E não é essa abundância que o mundo prega, né? A abundância de ter dinheiro, carrão, andar de carro, morar em apartamento luxuoso. Não, não. Abundância é você ter bênçãos espirituais, Exatamente. bênçãos pessoais. Poxa, eu não fazia isso. Cara, eu tinha tanta vontade de me fazer isso, era o pessoal meu. E olha, hoje eu consigo. Hoje o Criador me deu uma consciência para me poder fazer isso. Isso é uma bênção, é uma abundância, tá? Bênção com abundância, porque você está tendo algo pessoal, não é algo material, porque o pessoal é algo de energia, algo teu, vai levar pro resto da tua vida. Né? Não é verdade? Sim. Quando um cara é viciado em cigarro, meu Deus, eu sou viciado em cigarro, não consigo parar de fumar cigarro, faço de tudo, eu tô viciado. E ele pedindo pra Yahushua, um dia ele vai lá e para de fumar cigarro. Ele consegue parar de fumar, mas ele consegue parar de fumar cigarro. Ele fala assim, não, eu vou. Aí ele passa 2 anos, 3 anos, ele, pô, cara, nunca mais fumei cigarro. Pô, que da hora, pô, tô tão feliz, cara. Pô, que benção, cara. Pô, que benção. Isso é uma benção, não é? Ô, Glória, tá vendo esse carro aí? Benção de Deus. Não, isso aí tu trabalhou e comprou. Ou tu fez negócio e comprou. Agora, quando você é uma realização sua, pessoal, tá entendendo? Então, o sistema vai querer que você vai atrás das bênçãos materiais. Exato. Matou. E para te ver que até quando no testemunho, né, a maioria dos testemunhos em templos religiosos é emprego, casa e questão financeira, né? Minha vida estava ruim, então nem vamos contar o Universal, porque se for para ver o Universal é golpe baixo, né? É golpe baixo, né? O cara que tinha uma empresa de isso é isso que a pessoa tem que tomar conta, entendeu? Buscar as bênçãos espirituais que o Criador de amor dá, e não as bênçãos material que o Criador, que tem um fardo pesado, vai te dar, vai te proporcionar, né? Na verdade, você falou uma coisa que já me lembrei, para fechar isso que você falou, tem um versículo, Efésios 1:3. Olha só o que diz esse versículo. O apóstolo Paulo fala, olha, ele está bem dizendo ao Criador e Pai, ele está dizendo assim, olha, bendito o Criador e Pai. Eu estou dizendo, igreja, no meu entendimento aqui, porque na Bíblia está dizendo bendito e Deus, nosso Deus e Pai do nosso Salvador, né, que é Yahushua, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Yahushua. Exato. Entendeu? Então as bênçãos elas são na ordem espiritual, primeiramente, né? O homem, uma vez abençoado espiritualmente, ele vai
vê o universo conspirando a favor dele para ele conquistar aquilo que ele busca no Exato. material. Exato. Então, com Salvador Yahushua, as bênçãos fluem primeiramente na vida espiritual da pessoa, no entendimento. E vida espiritual não é práticas religiosas, não é falar em mistério, não é ser jujuar 100% e sair flutuando, não é nada disso. É no entendimento, é você ter um entendimento firmado no caráter do Salvador Yahushua. Exato. Realmente, nas verdades, né, dele, nas verdades históricas, né? Poxa, nossa, essa é a verdade, né? Esse é o caminho, né? Automático, né? Principalmente no financeiro, no dinheiro. É automático. Entendeu? É automático. É um sistema automático que te faz querer ter. É automático, o irmão tá lá pra. Fazer Ô pra irmão, ter. irmão. Irmão, como é que tá, irmão aí? Tá tendo um. Tô vendo que o irmão tá crescendo, tá dando dízimo certinho. O que tá acontecendo, irmão? O que tá acontecendo? Vamos, tá difícil o negócio. Só pode estar em pecado, porque tá tudo certo, não tá crescendo, Não tá fluindo. não tá fluindo, tá entendendo? Porque na mente dos caras é assim. Olha, eu já tive várias bênçãos que eu ganhei do Criador, né? Bênçãos, que foi o quê? Conhecimentos. Tem tanta coisa que eu adquiri de conhecimento que eu falo que, pô, não trocaria por nenhum dinheiro do mundo. Nenhum. E eu sei que só foi o Criador que poderia ter dado pra mim. E para qualquer pessoa. Por quê? Porque isso sim é uma bênção, tu ganhar conhecimento, ganhar coisas que está dentro de você, tá entendendo? Isso o sistema não vai te dar. Ele vai te dar um falso, que o sistema está envolvido totalmente com esse senhor do mundo temporal, do sistema, dual, brabo, nervoso, Dos tempos. tá entendendo? Então é assim. Então busquem as bênçãos e o amor e sejam discípulos desse Criador de Arro, tá entendendo? E não busque as bênçãos materiais e seja um obreiro, ou um pastor, um presbítero desse Deus Senhor do sistema religioso, ou até mesmo desse sistema dual e do sistema universal, porque o sistema universal é um sistema dual. Quem está sustentando todo esse giro é a própria dualidade. Então temos que ser o quê? Servos de algo que está na luz. E deixar terror de lado, né? Então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma live de domingo. Mandar um abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer questão, aí pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. O irmão Renato vai estar respondendo. E é isso aí. Abração para todo mundo. É isso aí. É isso aí. Um grande abraço para todos. Boa noite aí.